Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Everaldo Silva. Nesse vídeo falaremos sobre a palavra imperativa, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo liberou para os seus discípulos, dizendo: ide e fazei discípulos. Para você não perder nenhum de nossos vídeos, aqui embaixo você já vai dando aquele joinha, vai compartilhando para que vidas sejam também alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Ide e fazei discípulo. Antes de subir ao céu, Jesus deu a seguinte ordem: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Registrado em Mateus 28, 19. Esse versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia. Ele é muito lembrado, principalmente quando o assunto é a evangelização. Embora aplica bem e sirva corretamente a esse propósito. Poucas pessoas conhecem um detalhe interessante nessa passagem. Por conta disso, ultimamente é muito comum ver pessoas interpretando e aplicando a frase ide e fazei discípulo de uma forma equivocada. O que significa o ide então? É comum ouvir alguém dizer: temos que fazer o ide, que Jesus ordenou, porque o ide é a tarefa da igreja. Normalmente, quando se interpreta esse versículo, a ênfase é colocada sempre no ide. O mesmo acontece com a passagem em Marcos, onde geralmente é destacado o quê? O ide. Ide por todo o mundo. Marcos 16, 15. Confesso que nunca tinha visto problema nessa interpretação. Até certa vez fui questionado por um aluno acerca de um excelente trabalho evangelístico que uma certa denominação estava realizando. O problema é que tal denominação é um centro de heresia. Ao expor a essa verdade ao aluno sobre a heresia pregada por tal denominação, ele me respondeu o seguinte: professor, ao menos eles estão fazendo o ide do Senhor, que o Senhor ordenou. Foi aí que percebi que talvez houvesse um problema com essa interpretação tão popular. Minha resposta para ele foi em forma de outra pergunta, a mesma que agora repito para você que está me ouvindo. Qual é o verdadeiro significado do ide? Quando falei que poucas pessoas conhecem detalhes nessa passagem, me refiro ao modo com que o teto é construído, no teto grego. Sem entrar em muitos detalhes cansativos sobre a gramática grega, podemos dizer que o verbo ide não está no imperativo. Na verdade, o ide está na particípio, qualificando o imperativo da frase. Isso significa que no grego há outra ordem dada por Jesus. Eu fazei discípulo não é o ide. Nessa sentença, o ide apenas está como uma determinada maneira pela qual a ordem se fez discípulo e é cumprido. Mesmo com esse detalhe, como já disse, nunca vi problema na interpretação tão popular, que colocam o ide como sendo a ordem da sentença. Afinal, para fazermos discípulos, temos que ir. A questão de toda é que, atrás dos argumentos, percebi que, ultimamente, as pessoas estão concentradas apenas em ir. Elas enfatizam, sobretudo, o ide. E, de fato, estão indo. Mas o ponto-chave é: indo para onde? Indo fazer o quê? Fazer discípulo O problema não está
no entendimento do significado do id, ou na forma com que é aplicado. O problema está na falta de compreensão acerca do que realmente é a ordem. Fazei discípulo. Qualquer um pode ir. Uma seita pode ir. Uma denominação pode. Que pregue heresias estão fazendo por aí. Podem até ir. Até mesmo um incrédulo pode ir. Mas o fazer discípulo, é que não é para qualquer um. Para que não houvesse dúvida, o próprio Jesus nos declara que somente pela pregação do evangelho que podemos fazer discípulos. Marcos 16:15, não é? Sem o evangelho verdadeiro, é impossível fazer espectadores para os cultos. É possível fazer público para as apresentações das igrejas. É possível fazer consumidores para o mercado gospel, cliente para as campanhas santas e ativos para os relatórios financeiros do mês. Só não será possível fazer discípulo, como Jesus ordenou. Somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para Cristo ressurreto é que pode gerar discípulo verdadeiramente para o reino de Deus. Essa mensagem não é seletiva. Ela não está interessada em quem pode oferecer mais ou menos. Ela não está fundada no mérito humano, mas essa mensagem é igual a todos os pecadores, as condições inimigas de Deus, a menos que seja reconciliada com Ele através de Cristo. Daí entendemos a ordem do ir e fazer discípulo de todas as nações. O povo comprado por Cristo provém de todos os povos, linguagens e nações. Esses discípulos devem ser batizados como sinal que foram regenerados, remidos de seus pecados e unidos com Cristo. Apenas ir não basta, não é, meus irmãos? A ordem do mestre é que façamos discípulo. Como faremos isso? Simples, indo pelo mundo, pregando o evangelho, até que podemos continuar encarando o id como um imperativo, desde que esse nosso ir necessariamente resulte no ir de pecadores a Cristo, através da palavra genuína de Deus. Pegou essa visão? Deus seja louvado e que o nome do Senhor seja glorificado. E que você não venha só ir, mas que você venha fazer discípulo. Faça discípulo. Cuide do discípulo. Seja o professor. Anuncie a palavra para quem Deus te mandou.